A fonte de vocês secou. Né, Tati? É Thales. Presidente, a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: com o A Botafogo, com o Botafogo na liderança do campeonato, com esses jogadores da base, atuando bem dentro do possível, a busca por reforços, você pode, a partir de agora, não ir para o mercado de forma desesperada, porque aqui tem material humano, ou, independentemente dos garotos, tem sim que ir para buscar contratações de impacto rapidamente? Eu acho que é o seguinte: desde o momento que você parte para o mercado de forma desesperada para procurar reforço, a chance de você dar com burros na água e fazer a coisa errada é muito grande. Então, a gente sempre pautou em momentos até piores do que esse aqui, você sabe disso. Ano passado, por exemplo, quando a gente foi eliminado da Copa do Brasil e do Campeonato Carioca, a gente ficou na situação que o Flamengo ficou agora, quase um mês sem fazer nada, e vocês o tempo todo, mais um dia sem contratação, mais um dia sem novidade, mais um dia, e nós esperamos até a hora certa para fazer a contratação que a gente tinha que fazer. Então, nós estamos fazendo a mesma coisa desse jeito, quer dizer, não é porque os meninos da base estão aparecendo bem que o que a gente tinha planejado em termos de contratação a pedido do Oswaldo, a gente vai esquecer, não é. A gente continua fazendo. Só que aí eu reforço o que você falou. Como os meninos estão entrando, estão dando conta do recado, essas contratações, elas têm que ser contratações fortes, de jogadores que vão entrar e vão agregar valor a esse elenco hoje que está mais qualificado. Agora, não é porque os garotos jogaram uma ou duas partidas bem, ou porque têm entrado bem, que se pode colocar nas costas dos meninos a responsabilidade de uma competição como é o brasileiro. A gente sabe que isso não é verdade. Então, até para preservar os garotos, você tem que ter gente no elenco de cima. Então, está voltando agora o Marcelo, está voltando agora o Andrezinho. Isso é bom, porque fica cada vez mais competitivo e melhor para o Oswaldo mesmo armar a equipe dele. Né? O Antônio que está de fora, o Fábio que ficou de fora, o próprio Jefferson que está viajando pela seleção. Então, os reforços que têm que ser contratados serão contratados e isso vai ser feito da forma que costuma ser feito no Botafogo, de uma forma pensada, equilibrada, para a gente não cometer nenhum tipo de exagero, né? Comprovado que o Botafogo nessas 2 rodadas tem um bom time, isso é fato, mostrou isso fora de casa, venceu o Coritiba, que não perdia há 28 ou 29 partidas naquele estádio, mas é legal também pensar que ter um bom time não é sinônimo de ter um bom elenco, por isso talvez precisa de fato realmente contratar, presidente. Eu acho que as contratações pontuais elas têm a necessidade pela própria característica do campeonato que está se disputando, né? Diferente do campeonato carioca, o campeonato brasileiro, a gente pode dividir ele, acho que até em 3 etapas, né? Essa inicial agora, que ainda tem alguns clubes participando de Libertadores, né? Que é o caso do Corinthians, que é o caso do Santos, que era o caso do Fluminense e do Vasco até a rodada passada. Depois você tem ainda a Copa do Brasil acontecendo e alguns clubes participando de Copa do Brasil. Depois você tem um período da janela, que é um período importante, que alguns clubes ou perdem jogadores ou trazem jogadores, e até por uma questão de histórico, o Brasil agora está mais repatriando jogador do que perdendo jogador. E você tem a terceira fase, que é a fase que começa a Sul-Americana, e a fase de reta final do campeonato, quando já começa a se definir algumas situações, tanto de gente que está brigando por Libertadores e campeonato, e gente que começa a ficar desesperado porque está sendo rebaixado. Então, por ser um campeonato de características diferentes, o teu elenco tem que ser qualificado para isso, né? Vocês sabem, eu sempre repito isso, a gente teve uma dura realidade em 2009, quando aqui a gente chegou, que não tinha como estourar o orçamento. Em 2010 fomos campeões cariocas e mesmo assim trouxemos reforços. Em 2011 trouxemos reforços, brigamos aí pelo título, até para uma vaga da Libertadores, até a 7ª, 8ª, né, rodada final do campeonato. Então, isso mostra que a gente tem se qualificado para disputar. Claro que com a subida desses meninos da base, o aparecimento e o surgimento desse resultado, que na minha opinião foi até precoce, em relação ao trabalho que se começou em 2009. A gente não esperava esse resultado imediato. A gente esperava, sim, um resultado a médio e longo prazo, para 5, 6 anos, para começar a aparecer jogador. Mas a gente conseguiu
graças a Deus, uma resposta mais rápida do que a gente necessitava. É claro que esses meninos me dão a tranquilidade de buscar reforços pontuais, porque a base da equipe pode ser montada por essa garotada da base, mais aqueles jogadores que a gente tinha do ano passado. Mas apesar do bom momento do Botafogo agora nesse início de brasileiro, você não está satisfeito ainda com esse elenco? Olha só, se eu falar para você que eu não estou satisfeito com o meu elenco, na arriscado eu entrar lá no vestiário e me dar uma porrada, né? O que eu digo para você é o seguinte, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, gente. É dificílio. Vamos colocar aqui em condições quem são os clubes hoje que podem ser campeões brasileiros, com esse equilíbrio que está. E vai ser assim até o final. Então, quando você disputa um campeonato muito equilibrado, você tem que se armar para isso. Tá certo? Ah, meu elenco é bom? Pode ser melhor? Pode. Então, eu quero melhor. Agora, que não é fácil. Por quê? Porque isso exige orçamento maior. Né? E vocês sabem que tem clubes aí com um orçamento muito maior do que o nosso. Mas não é por isso que a gente não tem que qualificar o elenco. Então, a gente procura, e essa questão dos jogadores da base, ela foi determinante para isso. Quer dizer, como é que eu diminuí a minha folha? Eu diminuí a minha folha, porque ao trazer esses meninos da base, ele tem um custo para mim hoje que é muito menor do que os jogadores que aqui estavam. Então, eu estou montando o elenco hoje com um valor muito menor do que eu tinha no passado. Então, me sobra mais dentro daquele orçamento que eu tenho para contratar jogadores de um valor maior. Eu podia fazer isso em 2009? Não. Eu tinha conseguido fazer isso em 2010, 2011? Não. Ainda bem que temos condições de fazer isso. E teremos condições de fazer cada vez mais à medida que esses meninos da base cada vez mais derem resultado para a gente. Presidente, você pode confirmar ou não, mas garotos como Jefferson e Sassá foram envolvidos em impossíveis propostas de clubes da Europa. A expectativa, além do trabalho da base, de reforçar o elenco profissional, de render realmente lucro para o clube, quem sabe boas negociações? Bom, isso aí, qualquer coisa que eu diga diferente nesse tema é hipocrisia da minha parte. A gente sabe, todo mundo sabe das nossas dificuldades financeiras. Agora, depende do valor, depende qual é o jogador, depende do que eu quero que esse jogador, depende se eu tenho substituto para ele no elenco ou não, depende se eu já estou vendo dentro da própria categoria de base jogador que pode ter uma performance melhor do que a desse que de repente eu vou abrir mão. Então, isso depende da nossa avaliação aqui. Tivemos sim uma sondagem agora pelo Sassá, que fez o gol lá do título contra o Schalke 04, né? Mas nada que nos brilhasse nos olhos, nada que fosse alguma coisa que dissesse, não, é irrecusável. Não, muito pelo contrário. Então, mas a gente fica feliz. É igual o jogador que vai para a seleção brasileira, né? Você torce para ter jogador no seu elenco para ser convocado para a seleção brasileira, aí quando vai para a seleção, que droga, porque agora eu estou desfalcado. Então é a mesma coisa quando você tem jogador que começa a ter oferta, né? Tá um negócio, tá todo mundo dizendo que tem oferta pelo Elkson, tem oferta pelo Elkson, tem oferta pelo Elkson. Eu falei, pô, que legal, mas cadê a oferta pelo Elkson? Cadê o papel aqui na minha mesa dizendo qual é o valor que eles querem dar pelo Elkson? Até agora não chegou absolutamente nada. Presidente, o torcedor do Botafogo fica muito assim, focado naquela declaração dada por você ano passado, se não me engano, e um reforço de fechar o aeroporto e tal. Não, eu dei essa declaração em 2009. Desde que eu estou aqui que eu falo isso. Vai vir esse ano? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Vem de mim não? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não.